Crianças e jovens na beira do precipício. Isso aqui é uma pequena série, eu acredito que com 2 vídeos eu consiga falar sobre o assunto. Se estender muito, talvez um terceiro. Crianças e jovens na beira do precipício. Antes de eu continuar, eu quero fazer um convite para você. Conheça e junte-se ao meu Portal da Sabedoria, um recanto de paz para pessoas extraordinárias e comuns. Se você quiser conhecê-lo e não faz parte dele ainda, clique em algum lugar aqui acima na tela ou procure na descrição do vídeo aqui abaixo. Já somos em milhares de pessoas e você será muito bem-vindo ou bem-vinda. Ok, vamos lá então. Eu fiz aqui algumas anotações, um cronograma detalhado para eu não perder nada, para eu poder deixar você por dentro de tudo, caso você ainda não saiba. Recentemente, eu recebi um vídeo muito bom, muito impactante. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição do meu. Eu vou colocar o link se você quiser ver o vídeo na íntegra. E um vídeo muito feliz. Depois eu vou citar o nome também. Aliás, eu vou citar o nome agora já, entendeu? Ele é um vídeo do professor Felipe Neri, presidente do Observatório de Biopolítica. Aí eu vou deixar o link aqui, você pode procurar aqui mesmo no YouTube, inclusive. Tá. O vídeo dele me deu inspiração de fazer esse para o meu público daqui do canal, para os meus inscritos, os meus seguidores do canal e da fanpage, também no Instagram, o pessoal que acompanha o meu trabalho, inclusive nas empresas que eu atendo diariamente, semanalmente. Então vamos lá. Crianças e jovens na beira do precipício. Eu não sei se você percebe, se você já percebeu, a grande trama que desde 2007 até antes vem sendo feita por esse desgoverno maldito e assassino, essa quadrilha que domina esse país há quase 20 anos já. Eu não sei se você percebe a grande trama e como que tudo é feito de forma maquiavélica para destruir a família. Olha, a primeira coisa que você precisa saber, que é importante você saber, é que lá em 1848, para ser mais ou menos exato, você pode você mesmo pesquisar, pesquise sobre a cartilha marxista, a cartilha comunista. Você vai ver que tem 2 pilares lá. Isso está escrito, registrado. Isso é mais velho que andar para frente. O que os comunistas faziam? Olha, o que Lenin, isso está no manifesto de Lenin. Se você não acredita em mim, você pode ver lá. Ele dizia claramente, para dominar uma nação, você tem que destruir o povo. Para você destruir o povo, você tem que fazer o quê? Perverta as crianças. Perverta as crianças sexualmente, deixe-as confusas e desorientadas, e você terá o domínio de tudo. Destrua a família, a célula mestra da sociedade, o suporte, a coluna da sociedade. Se você atacar essas 2 coisas, o resto fica fácil, você domina o povo. Então isso é antigo, gente, isso é antigo, isso deveria estar ultrapassado. Veja bem, ainda tem gente falando sobre isso, não é possível que tenha gente ainda querendo colocar isso, querendo transformar criminosos em heróis, falando bem de gente que não valia a casca do feijão que comia, de gente louca e querendo trazer o comunismo para o nosso país. Olha, não é possível, gente, nós estamos, olha a era que nós estamos. Será que tem gente ainda que ainda não entendeu isso? Por favor, eu estou falando como avô e como pai, eu estou falando como educador, eu estou falando como pessoa que ajuda milhares de pessoas por semana, eu estou falando como um ser humano responsável, como um cidadão de bem, estou falando como um homem que crê profundamente em Deus também. Não tenho nenhuma religião, mas eu creio profundamente em Deus. É com isso, é sobre isso que eu estou falando. Eu quero alertar você, caso você ainda não tenha sido alertado. Você que é pai, mãe, avô e avó, você que é cidadão de bem, por favor, homem ou mulher, me ouça com atenção. Tendo dito isso, a base, eu quero dizer para você o que está acontecendo. Explodiu no mundo, está explodindo o volume, a quantidade de pessoas, de crianças e jovens confusos quanto à própria sexualidade. Você não acredita, isso explodiu no mundo inteiro. E no Brasil também não é diferente. As crianças e jovens estão confusas com relação ao próprio sexo. Então, ouça bem o que eu vou dizer. Olha bem. Na Inglaterra, nos últimos 5 anos, aumentou em 1000% o número de crianças que estão fazendo tratamento transgênero. Sabe o que isso quer dizer? Estão fazendo tratamento transgênero, porque elas foram ensinadas que elas nascem sem sexo e têm que escolher o sexo. Então, elas estão confusas. E na Escócia, em 4 anos, nos últimos 4 anos, aumentou em 500% o número de crianças que estão passando por tratamentos
transgênicos. Você entende? Olha, transgênero, perdão. Por quê? Porque elas estão confusas, porque é ensinado isso nas escolas. Nesses países e muitos outros, é ensinado em muitas escolas que a criança nasce sem sexo e que ela tem que escolher o sexo depois. Olha o absurdo disso. Você imagina a confusão que isso dá? Mas vamos lá. Sabe por que elas ficam assim? Porque nessas escolas estão ensinando as crianças, certo? Que elas, até descobrirem o sexo, elas têm que experimentar todos os tipos de sexualidade. Tem que beijar meninos e meninas, tem que fazer sexo anal, tem que fazer sexo vaginal, tem que brincar com boneca, tem que fazer isso até a criança descobrir de que sexo ela é. Olha o absurdo. Existe uma indústria por trás disso, caso você não saiba. Há uma indústria do gênero e ela tem muito a ganhar com essa confusão que é feita nas pessoas. Famílias destruídas. Hoje você tem no Brasil as novelas, amaldiçoadas novelas, todas elas estão tratando desse caso, ensinando que as crianças nascem sem sexo. Olha, você tem que ter a mente aberta e proteger a sua família. Se eu pudesse te dar um conselho já de cara, eu diria: desligue a maldita TV. Entende? Afaste-se disso. Tire esse cancro, esse câncer de dentro da sua casa. Se você ama a sua família, tudo bem. A TV, sabe o que ela está dizendo? A TV, a mídia, as revistas e tal, está dizendo que os tempos mudaram e que os costumes mudaram e que agora não se nasce mais homem ou mulher. Em 2014, aí começa a trama, eu tenho que dizer para você. Em 2014, esse desgoverno, essa quadrilha maldita que domina esse país, que domina a mídia, a maioria das mídias, dos canais de TV, dos jornais, em 2014 estava sendo votado o PNE, que é o Plano Nacional da Educação. Então, deputados e senadores, devido à pressão do povo contra a ideologia do gênero, eles retiraram do PNE todas as referências que tinha escrita quanto à ideologia de gênero. Por quê? Porque a população, foi uma manifestação em massa da população. A população, nós não aceitamos isso. E as redes sociais ajudaram muito, então eles tiraram isso. Ok. Você pensa que a quadrilha desistiu? Não, não desistiu. Em 2015, na votação dos planos estaduais e municipais de educação, o MEC, que você já deve ter ouvido falar do maldito MEC, não é? Por isso que começa com M, maldito MEC, né? É o Ministério da Deseducação e da Falta de Cultura, porque aqui nesse país a gente tem que falar assim. Tentou impor sigilosamente, ou seja, o que é sigilosamente? Por baixo dos panos, eles tentaram impor. Não foi aprovado no Plano Nacional da Educação, então eles disseram, vamos colocar criminosamente nos planos estaduais e municipais. Por quê? Porque a população está distraída com os escândalos, com a roubalheira, com Copa do Mundo, a população não vai perceber, com novela, eles não vão perceber. E eles tentaram fazer passar, mesmo o Congresso rejeitando, eles decidiram fazer isso por meio do CONAI, segundo Congresso Nacional da Educação, e eles definiram lá no CONAI como diretriz educativa a imposição da ideologia de gênero nas escolas municipais e estaduais. Olha a criminalidade onde chega, olha a desonestidade, olha, chega a ser um negócio demoníaco, entende? Eles contrariam as leis para ir por baixo do pano, porque percebe que o povo não está prestando atenção em nada, certo? Muito bem. Eu vou citar algumas páginas aqui, porque você pode, pela internet, se você se preocupa com isso, você pode buscar lá o texto completo do CONAI, o segundo Congresso Nacional de Educação. Página 25 está dizendo que tem que promover a ideologia do gênero. Página 36 diz que tem que disseminar materiais pedagógicos que promovam isso junto às crianças. Página 41 diz que você tem que desenvolver, as escolas têm que desenvolver, garantir e executar, ou seja, os professores desenvolver, garantir e executar normalmente, anualmente, fóruns falando sobre a ideologia do gênero para os estudantes. E na página 92 diz que os professores têm que ampliar os programas de que as escolas deveriam ampliar os programas de formação de professores para falar sobre as questões sexuais com as crianças. Eu vou ter que fazer uma segunda parte desse vídeo, porque o assunto é longo e extremamente importante, e eu não quero que esse vídeo fique longo demais. Eu vou parando por aqui. Se você gostou até aqui, deixa o teu joia, deixa o teu comentário para mim, compartilhe, e depois de amanhã, não sei que dia você está assistindo, conforme o dia já estão, a segunda parte já está
ela já está postada. Mas se você está assistindo no mesmo dia que eu postei, depois de amanhã já tem a segunda parte e eu espero por você. Longos dias, belas noites para você, para suas crianças e para os seus jovens.